mesmo. O lockdown é atitude de político incompetente. Isso mesmo, meu amigo André. Igual a atitude para a escola cívico-militar. O prefeito disse que está em estudo. Vamos cobrar. Não, isso daí tem que ser primordial aqui na cidade. Deve estar em licitação essas cestas aí, depois vai cobrar em breve. Pedindo para você já procurar saber sobre isso, viu, Marcelo? Flávia Lancha, por favor, chega aqui com a gente. Já, Flávia Lancha já tá aí com café com Flávia, ó. Tá cheiroso, eu tô vendo que o negócio tá cheiroso aqui. Tá de primeira, né? Tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia. Nossos ouvintes, seguidores. Vamos Eu já que vou vamos. começar, antes de qualquer coisa, entrar no seu papo, Opa, viu? vamos, eu gostaria muito da sua opinião sobre essa decisão do governo do estado. Fala pra gente, Flávia. Eu vou dar minha opinião. Claro. Do jeito que está sendo feito, eu sou radicalmente contra. E eu vou te falar por quê. Ou você faz um lockdown, e aí de verdade, só 15 dias. Mas aí fecha banco, fecha supermercado também. Fecha tudo. Tudo. Né? É isso. Aí, agora, não tem cabimento, penaliza os pequenos comerciantes, os pequenos industriais que já não aguentam mais. Eu vejo assim, me dá uma dor no coração, de verdade, ver cada vez que fecha. E, por exemplo, você olha lá, shopping. O shopping, a pessoa tem um compromisso, ela tem que pagar todo mês aquele valor de aluguel. E lá, ela pode estar no shopping, mas tem muita loja pequena lá. Então, você imagina, vai criando um problema que ele vai se avolumando. E o que acontece? Cada vez vão fechando e o desemprego só vem aumentando. Então, eu fiquei penalizada com essa última decisão. Porque, é igual eu disse, então tá feia a coisa? Tá, todo mundo tá vendo isso. Não tem leito? Não tem leito. Vai fazer um lockdown? Mas então vamos fazer um lockdown 15 dias. Tipo assim, Austrália. A Austrália fez por 3 meses. Foi feio, fechou tudo. Só que lá, eles hoje, nem máscara eles usam. Eles, quer dizer, foram 3 meses. Se a gente olhar, você fala, nossa, 3 meses é muito. Mas nós estamos há quanto? Há Mais de um ano e não se resolve nada. E não resolve, e cada vez vai aumentando, né, essa questão os problemas vão se avolumando e a gente vê que cada vez mais o setor financeiro está sendo mais prejudicado nessa história toda. E estão, eu falo o tempo todo, infelizmente, a gente não corre, sabe que a doença existe, eu não sou negacionista nem nada, mas continuam utilizando a doença para tirar proveito em cima disso. Nós vemos aqui na nossa cidade, Flávia, essa semana, no final de semana, a vacinação para idosos. Me mandaram fotos denunciando, para ver. Aí você veja, se o prefeito dessa cidade, um prefeito desse está preocupado com alguma coisa, as pessoas mal instaladas, idosos, na chuva, olha, eu vou te falar. em fila, sem distanciamento, sem nada. Não, e eu posso te falar um exemplo de Ribeirão Preto. Porque eu tenho, minha família, a família da minha mãe é de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, você cadastra, eles já te dão exatamente o horário que você vai ser vacinado e o local que você vai ser vacinado. E aí não tem aglomeração nenhuma. Isso para mim é organização. Isso para mim é você cuidar dos seus cidadãos, dos seus munícipes, entendeu? E eu posso te dizer isso porque hoje mesmo uma tia minha acabou de ser vacinada e a gente até ajudou ela a fazer o cadastro, né? Porque ela ainda tinha um pouco de dificuldade, com hora marcada, o local, direitinho. Ela fez na segunda, que falou, não, quinta-feira às 10 da manhã, em tal local, ela foi lá, tomou, acabou. Então, isso aí é o quê? É só a pessoa se organizar. Todo mundo sabe que hoje a vacinação é um acontecimento, tá aí. E a gente precisa se precaver. Então, como que a gente vai oferecer as melhores condições? Senão, a gente volta em tudo que nós estamos falando. Fecha tudo, fecha comércio e na própria fila da vacina é um momento de contaminação. Com certeza. Porque a pessoa vai ser vacinada, ela tem um tempo, né, para que essa vacina ela faça efeito. Inclusive, eu estava conversando com o doutor Homero
É só na segunda dose que realmente fica imunizado. Então, muitos estão tomando a primeira dose. Numa fila, um em cima do outro. Qual que é a chance dessa pessoa pegar o Covid? E eu fiquei sabendo, mais uma aqui rapidinho, porque para a gente começar seu horário, eu fiquei sabendo que mesmo vacinado, se você for se você pegar, você transmite. Sabia disso? Não, isso eu não Nem sabia. eu fiquei sabendo de um médico. Falou para mim que mesmo você estando imunizado, se você pega a doença, a imunização é para que a doença ela não evolua. Mas se você pega a doença, não te deixa livre de pegar a doença. Você pegar a doença, você não vai sentir, não vai ter nada, mas você transmite. Não, que eu sabia que realmente você continua tendo a chance de pegar, só que com sintomas leves. Sim. Agora que a transmissão continuava, eu tô Sim, sabendo sabendo agora. de um médico e depois vou levantar certinho para falar para vocês. Flávia, seus convidados Sim. hoje, por favor. Você viu? Hoje a gente Tá bonito. Estamos bom. com duas convidadas, né? Aliás, a gente está começando agora, né? Então, vendo o melhor formato. Então, talvez esse seja um formato bem interessante, que é a diversificação. Então, nós vamos trazer uma pessoa para continuar, né, falando sobre empreendedorismo, e eu quero ver se a segunda parte a gente sempre traga alguém ou da cultura ou do esporte. Que legal. Então, Tá muito top, com certeza. então vamos lá? Pode convidar, por favor. Vou convidar aqui a Marcela. A Marcela é do Sebrae. Nós estamos esse mês, é o mês da mulher, né? Então a gente aproveitar para falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino. A Marcela, ela tá cuidando, né? Ela é responsável pelo Sebrae delas. Marcela, obrigada por aceitar meu convite, né? Prazer ter você aqui conosco. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, Flávia. Fico muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho sobre a missão do Sebrae, que é muito bonita. E além disso, agora do Sebrae delas, né? Que eu carrego no colo, porque é um filho querido aí que eu tenho levado comigo. Então, agradeço muito o convite. Antes da gente entrar no Sebrae delas, vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo dentro do Sebrae. O Sebrae, assim, acho que a missão principal, né? Sempre foi essa questão de fomentar o empreendedorismo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Sebrae, mas localmente, aqui na cidade de Franca. Certo. E região, claro, né? Sim. Bom, a missão do Sebrae é uma missão muito bonita, né? A Flávia já falou aí um pouquinho, que é de fomentar o empreendedorismo, mas a partir do desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, a gente faz isso baseado em 4 pilares principais, que é o de gestão, o de inovação e tecnologia, acesso a mercado e acesso a crédito. Então, dentro desses 4 pilares, a gente tem uma prateleira muito grande de soluções. Vai depender muito da organização e da empresa, ou às vezes até da pessoa que ainda está pensando em se formalizar, qual que é a necessidade que ela tem, e a partir dessa necessidade a gente tem uma solução apropriada para oferecer. Quando você fala pequeno, o que é pequeno? Porque sempre surge essa dúvida, né? Porque todo mundo se interessa pelo Sebrae e tem esse lado ao pequeno, mas como vocês definem o que é pequeno? Legal. Hoje os pequenos negócios são as microempresas, que são aquelas que têm faturamento de até 360 mil no ano. As empresas de pequeno porte, que é de 360 mil a 4,8 milhões, isso durante todo o ano. E a gente tem também um público muito forte, que são dos microempreendedores individuais, né? Que é o MEI. A gente atende bastante MEI lá no Sebrae, que são pessoas que têm o faturamento de até 81 mil por ano. Então, quem tiver aí querendo começar um negócio, quer empreender agora, o MEI é uma opção muito legal para se considerar. Então, aproveitando também que você está falando aí do MEI e de quem tem essa vontade, vocês também fizeram uma parceria com o Senac, Senai, inclusive eu como ICOL, né? Também estou dentro dessa parceria, para oferecer
uma capacitação dentro do Empreenda Rápido para que as pessoas possam ter os cursos práticos, a gestão e se formalizar. Sim. Fala um pouquinho também sobre isso para nós, Falo. Marcela. Dentro daquela prateleira de soluções que eu comentei, a gente tem o Empreenda Rápido, que dentro do Empreenda Rápido a gente tem 4 soluções, né? Vamos falar assim no geral. A gente tem o Planeje Sua Empresa em 5 dias, que é para quem ou já tem uma ideia, quer empreender, ou já está empreendendo de forma informalmente, quer se formalizar. Então a gente tem esse curso que ele pode acontecer tanto presencialmente, mas a gente faz ele também de forma remota, né? Agora com a regressão para a fase vermelha, a gente está oferecendo todos esses cursos de forma online. Então você vai conseguir planejar a sua empresa em 5 dias. Para quem já tem uma empresa, já é formalizado, a gente tem o Organize Seu Negócio, que vai te ajudar a fazer essa gestão mais de perto e aperfeiçoar o que você precisa aperfeiçoar. Que seriam quantos encontros? São 4 encontros. 4 encontros para quem já é formalizado. Para quem já é formalizado, né? isso. Muitas vezes as pessoas são formalizadas, mas elas não tem muito olhar de gestão, e é esse o objetivo. É esse o objetivo. Às vezes a pessoa está acostumada a fazer ali na prática, né? Sempre foi ela que fez o negócio acontecer, mas esse olhar de gestão é muito importante para entender aonde que você pode melhorar, o que você precisa fazer de diferente. Então, um curso é muito legal para esclarecer e os empresários conseguirem ampliar o olhar. Dentro ainda do Empreenda Rápido, né, a Flávia falou um pouquinho aqui da capacitação técnica, que é o Empreenda Técnico, que é um programa super legal, porque a gente traz uma capacitação realmente mão na massa, né? Mão na massa. Que aí essa parceria super legal que a gente está fazendo com o ICOL, as meninas, o pessoal que está participando está super engajado, está gostando muito do conteúdo. E aí a gente tem cursos desde alongamento de cílios, confecção de ovos de Páscoa, até cursos específicos para oficina mecânica. Então a gente tem um leque muito grande de opções. Quem tiver alguma dúvida pode passar lá no Sebrae ou entrar em contato com a gente. Eu vou deixar depois aqui o nosso WhatsApp, o nosso telefone para esclarecer qualquer dúvida. E aí a gente pode montar parcerias, né? Igual foi feito com o ICOL. A Flávia tinha ali um público de pessoas já pronta para fazer esses cursos. Mas se você que está aí escutando tiver interesse em participar de algum desses cursos, pode entrar em contato com a gente também, que a gente consegue fazer a inscrição. Gente, é super bacana. Eu vou falar um pouquinho da nossa parceria, aproveitando a oportunidade. Por quê? A carga horária é uma carga horária, apesar de rápida, mas o conteúdo é grande. Então, vai de 20 horas a 40 horas, a parte que é a mais técnica. Então, por exemplo, alongamento de cílios, como que é feito, né? Então tem uma parte teórica, tem uma parte prática, assim como, por exemplo, alongamento de unhas, né? Unhas de fibra, né? E a parte de culinária também, são vários cursos, estética, culinária, de eletricidade, lá mais com o Senai, e depois tem dentro desse módulo, né? Tem 2 módulos voltados para gestão. Isso. Quer dizer, a pessoa aprende na prática como fazer e depois ela vai aprender a gerir o próprio negócio, né? Isso, perfeito. E que depois, com uma parceria com o próprio Sebrae, para quem fizer o curso inteiro, completo, ela vai ter uma plataforma para estar divulgando, né, esses cursos. Para poder divulgar o trabalho que ela aprendeu e que ela vai colocar em prática, né? É um trabalho muito bonito, assim, a gente, enquanto parte do Sebrae, fica muito feliz de poder promover isso, né? Num momento tão difícil agora que é o da pandemia, poder dar alguma perspectiva para essas pessoas. Então, dentro dessas soluções que eu comentei, eu vou puxar agora aqui um pouquinho pro Sebrae delas, que eu tenho um carinho especial. Eu ia chegar no Sebrae delas, mas você pode, porque eu só estava indo no empreendedorismo pra gente primeiro mostrar que é aberto para todo mundo, sim, né? E antes de entrar no Sebrae 10, eu quero aproveitar a oportunidade, gente, para dizer para todos que fizeram as inscrições para os novos cursos, que a gente suspendeu por 15 dias, e infelizmente, até isso, né, Alex, a gente também vai ser penalizado, porque nós começamos esses cursos
em virtude aí do decreto a gente vai suspender. Sim. Mas voltaremos, né? Isso. Com força total depois do dia 19. Então agora, Marcela, que você está tão ansiosa, né? Aproveitar que nós estamos no mês das mulheres. Isso. Então fala um pouquinho para nós sobre o Sebrae delas. Eu fico ansiosa, pessoal, porque é um programa muito bonito, eu tenho um carinho muito especial, é um presente poder ser gestora desse programa. E o Sebrae delas, ele é um projeto que tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino. O que é isso? O nosso objetivo central é fazer com que cada vez mais ideias que têm mulheres na liderança tenham sucesso. Porque hoje, se a gente for analisar as estatísticas, a gente sabe que a maioria das ideias, né, os negócios que têm maior taxa de mortalidade são negócios que têm mulheres na liderança. A gente sabe que para a mulher é muito mais difícil empreender. A mulher tem muito mais dificuldades, única e exclusivamente pelo fato de ser mulher. Você que tem experiência, por que você acha que isso acontece, Marcela? O que faz com que, primeiro, as mulheres tenham menos coragem de empreender e tenham mais dificuldade de dar continuidade do negócio delas? Isso é uma discussão cultural, né? Que a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre o assunto. Mas no geral a gente sabe que a mulher culturalmente ela absorve muito mais funções dentro de casa do que o homem. Ela absorve muito mais isso no geral, né? Lógico que tem outros casos que acontece diferente, mas no geral ela acaba absorvendo muito mais responsabilidades no cuidado com o filho e isso acaba influenciando na hora dela ter a vida profissional dela. Quer dizer que ainda hoje a função dela como mãe, como dona de casa, esposa, sim, ele acaba interferindo, sim, nessa questão dos negócios. Sim, e é importante a gente falar que com a pandemia isso agravou muito mais a situação, né? Porque a gente teve que ir para casa, levamos o nosso trabalho para dentro de casa. E aí essas mulheres estão dentro de casa, as crianças, algumas ainda não voltaram para a escola. O ano passado a gente ficou um período grande com as crianças dentro de casa. E isso dificultou ainda mais para que as mulheres conseguissem empreender ou fazer com que o negócio delas tivesse sucesso. E o Sebrae delas, ele vem para fazer esse acolhimento. A gente entende todos esses pontos que são cruciais pelo fato de sermos mulheres, essas dificuldades que acontecem única e exclusivamente pelo fato de sermos mulheres, e a gente traz alternativas para vencer isso. Então vamos falar um pouquinho dessas alternativas, né, Marcela? Sim. Fala aí para nós, como é que funciona o Sebrae delas? Tá. O Sebrae delas, ele acontece em 7 encontros. A gente começa com um encontro de inteligência emocional, porque a gente entende que não é legal que a gente já traga capacitação técnica para essas mulheres. Essas mulheres precisam de um respiro, elas precisam pelo menos se entender enquanto mulheres. Então a gente fala sobre autoconhecimento, a gente fala sobre autoconfiança, a gente traz muito a questão da empatia. Nossa, então, muito legal isso, né? Isso, porque vocês estão justamente para tentar minimizar isso que nós estamos conversando agora, sim, né? Com certeza. E aí, a partir desse encontro mais descontraído, né, a gente já consegue quebrar um gelo, conhecer um pouco mais essas mulheres. E aí, depois, a gente traz a capacitação técnica, que acontece em outros 5 encontros. E aí, nessa capacitação técnica, a gente vai falar de financeiro, porque tem que falar, não tem jeito. Nossa, é muito importantíssimo, né? Sim. A gente vai falar de marketing, né? Um pouco de marketing digital, que hoje aí todo mundo na pandemia teve que se digitalizar, então a gente vai trazer isso também. A gente fala sobre formalização, o que elas precisam fazer se ainda não tiver o CNPJ aberto, como se formalizar, como que faz para abrir o CNPJ, quanto que vai gastar. A gente fala um pouquinho sobre isso também, fala sobre empreendedorismo e a gente traz um modelo super legal de como estruturar a sua ideia de negócio, que é o Canvas. Então, para quem já tem a ideia ali na cabeça, mas não consegue colocar no papel, a gente fala que é o passo anterior, né? De tirar do papel e colocar em prática, a gente vai tirar da cabeça e colocar no papel. Muito legal. E aí, por fim, depois desses 5 dias de capacitação técnica, a gente faz um fechamento, né? E aí, nesse fechamento, a gente busca trazer sempre uma mulher que seja inspiração para aquelas outras mulheres que estão participando. Então, dependendo do grupo, né? No grupo do ICOL, se a gente conseguir fazer depois um trabalho, prosseguir com elas, a gente trazer alguém que faça sentido, né? Que seja uma referência para essas mulheres que estão ali no ICOL.
Então a gente faz esse trabalho do começo ao fim, e uma coisa que é muito importante de falar, do começo ao fim sendo aplicado por mulheres. Ah, então, gente, olha que legal. Eu já sabia disso e eu tinha até me esquecido. Gostei que você também aborde isso, porque a mulher, ela tem uma linguagem própria. Então é muito bom que você seja uma mulher a estar transmitindo para outra, sim, né? Seus conhecimentos, a parte técnica. Sim. E dentro desse público mulher, né, a gente tem segmentos diversos aí. A gente tem mulheres que já empreendem, a gente tem mulheres que ainda estão na informalidade, tem um público também de mulheres vulneráveis, às vezes tem mulheres que sofreram até violência doméstica. Então é muito importante que esse trabalho seja feito do início ao final por nós mulheres, porque a gente se sente muito mais à vontade, a gente se sente muito mais representada quando a gente se vê ali, né, naquele lugar. Mais acolhida mesmo, sim, que foi uma das questões que você já trouxe. Marcela, e como é que funciona? Esses cursos são presenciais e online? Pode ser um ou outro? Como é que está funcionando? Ele pode acontecer tanto online quanto presencial. A gente está com uma dificuldade maior de fechar o curso presencial, porque às vezes a gente fecha uma turma e volta para o vermelho, a gente cancela essa turma, joga essa turma para frente, aí depois volta para o vermelho de novo. Então a gente está com uma dificuldade maior de fechar essas turmas presenciais, mas elas podem acontecer sim. E aí a gente segue todos os protocolos, né? Todo mundo utilizando máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel. E pode acontecer também de forma remota. Inclusive, a gente vai ter uma turma agora começando no dia 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, para inaugurar. Lá, 8 de março, começando uma turma. Já está preenchida, ainda pode... A gente tem ainda algumas vagas. A transmissão vai ser feita pelo YouTube. Então, a gente começa no dia 8, vai ser no dia 8, 9, 10 e 11 de março. E depois, na próxima semana, 15, 16 e 17, que vão ser os 7 encontros. E essa turma vai ser muito legal porque todos os dias a gente vai trazer uma empreendedora local para estar falando qual foi a dificuldade, né? E como que ela colocou em prática aquele tema que a gente está trazendo no dia. Então, no primeiro dia que a gente fala sobre empreendedorismo, a gente vai trazer a Mariana Soares, que é da Galeria do Cabelo. No segundo dia, que é sobre finanças, a Lívia do Subway vai vir falar um pouquinho, né? Como que ela separou conta física de conta jurídica. Depois a gente vai ter a Pamela da Saltari. A gente vai ter outras duas empresárias que são lá de Barretos, que uma é a da Dona Baunilha, a outra da Grapim, que são duas empresas muito fortes também em Barretos, que é aqui da região. E a gente vai fazer o fechamento com a Débora, que ela é dona de uma agência de branding marketing, que ela tem essa questão da diversidade e do empreendedorismo feminino muito forte. Ela fez os bastidores de uma viagem, que são duas mulheres que elas escreveram um livro que é Girls on the Road, que elas viajaram o mundo falando sobre empreendedorismo feminino. Gente, olha que máximo! Nossa, porque eu acho que quando você traz mulheres para estar dando depoimento, elas servem de referência, sim, né? Porque muitas vezes a gente vê a dificuldade que as mulheres têm de ter alguém que a inspire. Sim. Então, eu achei esse modelo muito bacana, Marcela. Sim. E eu acho que é igual eu falei antes, né? Que é cultural, né? Eu falo isso desde pequena. Eu sou engenheira de produção por formação. Que já é isso. E na minha sala, eu era uma das poucas mulheres, acredito, né? Mas isso vem mudando, porque hoje as mulheres, elas sabem que elas podem ocupar, sim, todos os lugares. E é muito importante que a gente ocupe para que a gente sirva de exemplo e inspiração para as outras mulheres que estão por vir. Ai, que legal. Marcela, vamos falar um pouquinho, então, da nossa parceria, né? Vamos voltar nela. Não, o que eu quero dizer é que eu tô aqui com isso na mão, porque, assim, tem perguntas aqui, agora mesmo eu vou dar uma lida nas perguntas. Mas antes da gente falar sobre as perguntas, então, a gente está pensando, né? Sim. Em fazer esse curso presencial no ICOL, como uma forma de começar uma cooperativa de artesanato, né? E a gente até já andou conversando, sim, né, Marcela? E como é que você está enxergando essa possibilidade?
Essa é uma parceria muito legal, né? A gente tem tido trocas muito generosas com a Flávia. E é muito legal ela trazer essa necessidade pra gente conseguir, vamos falar assim, customizar o que a gente vai oferecer. Então a gente sabe que esse público, nessa parceria com o ICOL, são mulheres artesãs, e aí a gente já está buscando referências para trazer de outras mulheres que sejam inspiração para essas artesãs, né? Uma delas que a gente já tem praticamente quase fechada é a Gabi Ferraz, que é uma cliente nossa, que ela participou de todas as nossas soluções, colocou tudo em prática, e ela consegue falar todos os benefícios que colocar aquilo, implementar o que ela aprendeu no Sebrae e trouxe para o negócio dela. Então hoje ela mexe com o artesanato, ela é dona do próprio negócio, e a gente quer trazer ela, né, nesse fechamento dessa parceria com o ICOL, como outras referências também que a gente já está correndo atrás e buscando para fazer um curso e uma trilha muito legal e que faça sentido para essas mulheres. Eu acredito que vai fazer muito, porque elas vêm me procurando, né, ao longo do tempo. Quando eu trouxe lá atrás, o local é mais legal, logo no início da pandemia, divulgando os pequenos negócios, surgiram muitas que são dos bairros e elas já fazem os artesanatos. E aí esbarra justamente no que você vem falando, a necessidade de ter uma gestão do próprio negócio, porque fica muito artesanal e aí elas têm a dificuldade de dar uma sequência, né? Sim. Então, tanto dentro do próprio ICOL que a gente vai levar, como nos outros cursos que o Sebrae, tá? Do Sebrae delas, é muito importante. Sim. Mesmo. E eu acho que outra coisa que eu vejo, Marcela, que esses cursos cheguem à maior parte da população, que muitas vezes elas não ficam sabendo. Sim. Então, a divulgação é muito importante. Sim. Bom, aqui a gente tem né, por enquanto é mais o pessoal dando um oi, o André Bertoni, o Marcos do Amaral, né? Falando assim que a gente sempre inovadora, né? E a gente procura mesmo isso. O Vinícius. Ó, gente, quem participar, não esquece, hein? Todo o programa nós vamos fazer o sorteio do café Labaredo, ó. Tá aqui. Tá aqui também, né? Tá na xícara também. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, enfim, o pessoal tá mais só conversando, né? Mas assim, dando um oi para todo mundo, e é muito bom que tenha participação. Muito interessante que a participação masculina tá grande. Aliás, né? Até nisso a gente precisa tá trazendo. Mulherada, vamos aí, ó, dar suas opiniões, participar. Ainda a gente tem uns 5 minutinhos antes de terminar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Tiver alguma pergunta? Então vamos ver aí. A Priscila que tá me monitorando aqui as perguntas. Mas enquanto isso, eu tô esperando aqui. Agora eu queria que você me falasse, então, que a gente está terminando. Quem se interessa? Qual o melhor meio da pessoa ter mais informações, da pessoa se inscrever? Quais são os passos para que ela consiga fazer parte desses cursos, desse programa? Tá bom. Esse curso específico do Sebrae delas, que vai começar no dia 8 de março, a gente tem um link de inscrição, que é o bit.ly Sebrae delas 08. Então, quem quiser já se inscrever e garantir as vagas que estão terminando, é só entrar nesse link. Ou então, através do nosso WhatsApp ou do telefone, né, que o WhatsApp é 3111 9906. Ou do telefone 3111 9907, a partir desses dois canais a gente consegue fazer a inscrição de forma remota, né? A pessoa liga ou entra em contato, a gente vai se falando ali e faz a inscrição para ela. E a gente tem também toda aquela prateleira de soluções e de cursos que a gente comentou. Então, se alguém tiver alguma dúvida, qual que é a solução mais apropriada para o seu negócio ou para começar
a estruturar a sua ideia, pode passar no Sebrae, a gente ainda está atendendo presencialmente até amanhã. Até amanhã. Isso, até presencialmente até amanhã. Tá. Mas uma coisa que é legal de falar é que durante a pandemia a gente não parou nenhum momento, né? A gente simplesmente transferiu para remoto, então a gente, Franca regredindo para o vermelho, a gente continua o nosso atendimento de forma remota, através desse mesmo WhatsApp, que é o 3111-9906. Nós vamos colocar depois que terminar nos stories, Isso, na nos página, comentários lá também. Nos comentários, porque aí fica mais fácil, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue decorar, né? Sim. E o Flávio Augusto, ele quer saber se ele pode divulgar para as mulheres do contato dele esses cursos. Fala que ele não só pode, como ele deve. Quanto mais mulheres a gente conseguir impactar com essa causa, melhor, né? Eu acho que uma coisa que é legal de falar é que no final dos cursos a gente tem tantos comentários, as mulheres ficam tão satisfeitas e se sentem tão empoderadas realmente, que isso é o mais gratificante. Aí elas acabam indicando, sempre no final de uma turma a gente já fecha com a próxima turma. Então, quanto mais mulheres aí que vocês acharem que faz sentido participar desse programa, indica para todo mundo. Pode ir lá nas nossas redes sociais, né? O meu Instagram é Marcela N. Moreira, lá a gente tem o videozinho de divulgação. A Flávia Lancha também já está com a divulgação em mãos, ela vai passar também para toda a rede delas. E qualquer dúvida que tiver, é só chamar a gente no WhatsApp ou no telefone. A Gabriela também está aqui falando que essa iniciativa é muito bacana, né? E realmente eu queria parabenizar a Marcela, né? Ou o Sebrae em nome da Marcela, por tantas iniciativas. Hoje nós estamos aqui comentando, infelizmente, essa questão do lockdown que vai e volta, né? Fecha, abre, tá deixando muita gente desempregada, muita gente fechando os pequenos negócios. Então essa atuação do Sebrae é muito importante. Eu queria te agradecer, Marcela, se você quiser dar um comentário final aí, antes da gente encerrar. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar e de estar aqui com vocês, igual eu comentei, de falar sobre essa missão do Sebrae que é tão bonita e de compartilhar o Sebrae delas. Então, quem escutou aí, gostou e tem interesse, compartilha com toda a rede de contatos que tiver, e qualquer dúvida, passa lá no Sebrae ou entre em contato com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp. Muito obrigada. Gente, muito importante compartilhar o máximo possível para que mais mulheres saibam dessa iniciativa. E eu quero te agradecer com um cafezinho na varanda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Marcela? Obrigada. Ô, Pri, tira uma foto aqui antes da gente continuar. Olha pra mim, vocês duas lá. Peraí. Obrigada, viu, Obrigada, Marcela? gente. Bom, gente, continuando aqui, né, que o nosso programa hoje está cheio de coisas interessantes, de novidades. Vamos lá, enquanto o pessoal arruma aqui, eu vou apresentar. A Laís e a Rafa, tá? E a Rafa. Tá bom. Então, gente, nós vamos trazer aqui hoje, nessa segunda parte do programa, a Laís e a Rafa. Elas são do grupo Arteira. Arteira é um grupo de artistas que se juntaram em 2011, artistas francanas, em 2011, e agora elas estão produzindo o espetáculo Nós Duas, que conta a história da Bárbara. A Bárbara é uma jovem transexual. A intenção é discutir e debater a diversidade. E, gente, sabe qual que é a novidade? É que a peça vai ser transmitida virtualmente. É a primeira experiência aqui em Franca, né? De ter uma peça transmitida virtualmente, que vai acontecer nesse domingo agora, dia 7. Qual vai ser o horário?
17 horas. Às 17 horas. A gente já vamos falar várias informações sobre essa novidade. E o que é muito bacana, que a gente está aqui, né, falando dos problemas da pandemia, mas o lado bom é a criatividade das pessoas. Eu vejo tanto que as pessoas têm inovado nesse momento, né? Por quê? Para não perder justamente essa experiência. E a cultura, infelizmente, foi uma das que sofreu muito com a pandemia. Então eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, parabenizá-los pela ideia de estar dando continuidade nesse momento, tá? Então vamos lá. Bom, qual das duas que vai falar? Bom, enfim, eu quero que primeiro vocês contem para nós, né, como é que surgiu o grupo, como é que foi a ideia e um pouquinho da história de vocês. Bom dia a todos. Então, o Grupo Arteiras surgiu em 2011. Na altura a gente fazia cursinho na Unesp, né, para entrar na universidade ainda. E nesse cursinho a gente tinha um professor de geografia, mas que também era ator e tinha toda uma trajetória aqui em Franca, no Águas de Março, enfim, que é o Gustavo Dias. E aí ele acabou trazendo a gente, que era aluna dele, para esse universo do teatro. E aí a gente foi participando do Águas de Março, que é um festival anual que tem de teatro, né, aqui em Franca, e fomos pegando gosto por essa arte. Depois disso, cada um seguiu o seu rumo, a gente foi fazer as nossas formações. Vocês fizeram a universidade que não tinha nada a ver com a arte. Que não tinha nada a ver com a arte, porque sempre tem aquele pensamento de que a arte não dá pra você sobreviver com a arte, que a arte tem que ser um segundo plano na nossa vida. Então a gente foi fazer as nossas formações profissionais, né? Eu sou geógrafa, a Denise é assistente social... Enfim, e aí a gente acabou voltando para a arte, né, em algum momento da nossa trajetória profissional. E aí nesse ano de pandemia, com essa coisa do isolamento social, a gente voltou para nossas casas para ficar perto das nossas famílias, né? E aí a gente falou, por que não voltar com o Grupo Arteiras, com novas propostas, aproveitar que a gente depois de surgiu isso esse ano. A ideia de juntar novamente foi agora em 2020. Sim, em 2020. E aí a gente falou, por que não? E aí abriu a Lei Aldir Blanc. Sim. Que foi uma lei de incentivo à cultura, né, emergencial para os artistas. Nesse momento super necessária. Sim, que foi muito importante para movimentar também as nossas atividades e rentabilizar, né? Então a gente se reuniu e criamos essa proposta do espetáculo teatral. E vocês são em quantos? Olha, nossa equipe tá em 9 pessoas que agora. Que bacana! Uhum. E como é que tá sendo, assim, ensaiar no meio dessa pandemia? Me fala! Esse tem sido o maior desafio, na verdade, porque não tem como a gente reunir 9 pessoas num estúdio nesse momento de isolamento, né? Tem que ser um lugar mais amplo. E também cada um tem sua agenda, né? A gente não tá só por conta desse projeto. Então, conciliar as agendas era muito difícil. E aí, o Zoom foi a plataforma que proporcionou que a gente pudesse fazer isso ao vivo, ensaiar com os músicos, com as atrizes, fazer ajustes e se reunir, assim, estar presente, né, mesmo que distante. Olha que bacana! Então os ensaios também foram por Zoom? Foi, Lina, foi tudo pelo Zoom. Gente, que máximo! Ai, gostei da ideia, tá vendo? Muitas vezes as pessoas só reclamam, né? Infelizmente tem aquelas pessoas que sempre acham um motivo para reclamar ou então pôr a culpa sempre no outro, porque na realidade... independente da condução da pandemia, que essa é a outra esfera, né, que a gente já até tocou um pouquinho aqui, mas a gente ficar repisando nisso também não traz nada de benefícios, mas eu vejo que aquelas pessoas que tiveram a capacidade de se reinventar, elas estão usando a tecnologia que está aí ao dispor justamente para trazer outro contexto, né? E aí eu achei assim,
Muito bacana a ideia de vocês. Pensa bem, quando que você pode imaginar um grupo de teatro montando uma peça e ensaiando através do Zoom? Para mim foi super inovador, meninas. Parabéns, achei super bacana, né? Mas como é que surgiu a ideia de fazer esse teatro virtual? Da onde é que vocês buscaram a inspiração? Foi vocês mesmos que surgiram com a ideia? Então, atualmente, o Gustavo Dias, ele faz direção teatral no Rio de Janeiro, né? E aí, nessa formação dele, como uma consequência, assim, da pandemia, muitos atores, atrizes têm optado por esse formato. Então, ele falou, gente, por que não a gente não trazer isso para Franca também, né? E proporcionar essa experiência também para o público de Franca, né? E a gente falou, bom, a gente nunca fez, mas vamos lá, né? E aceitamos a proposta. No decorrer do processo, acabou que por agendas e tal, ele teve que se desligar do grupo. E aí a gente continuou mesmo assim com a mesma filosofia, assim, já que o público não pode lotar um teatro para prestigiar, então vamos lotar uma sala do Zoom, que pelo menos vai ter um pouco dessa experiência, assim, de estar ao vivo, de compartilhar um bate-papo com as atrizes no final, enfim. Eu acho que vai ser diferente para todo mundo, né? Bom, eu já tô achando o máximo e já sou uma que vou assistir, viu? E o interessante é que a gente está buscando, a maior parte, não distanciar a questão do teatro mesmo, não tornar aquilo um filme. A gente vai aproximar o público mesmo do que é o teatro, como se estivesse no teatro mesmo. Então, quem estiver assistindo pelo Zoom, a gente quer dar a sensação do palco mesmo ali, ou das cenas teatrais, não como se fosse um curta-metragem. Então, a gente está lutando para aproximar essa parte do público de teatro mesmo. Então, já aproveitando que vocês estão falando isso, então, o Zoom, ele tem um número, né, que não pode ultrapassar de pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, quem quiser assistir, por exemplo, antes da gente falar um pouco mais da própria peça, como é que faz? Então, nesse sentido, a gente fez uma parceria com o GDN, que é o Grupo de Dança de Niterói, que é uma escola de dança. Eu estudei em Niterói, né? Então eu tenho essa proximidade com essa escola. E eles apoiaram o projeto disponibilizando uma sala do Zoom, porque o Zoom tem a parte gratuita, que tem um limite, um tempo, mas também tem a assinatura, que aí a sala pode ter até 100 pessoas ao vivo, ao mesmo tempo. Exatamente, é mais ou menos até 100. Então, Sim. Como é que quem entrar primeiro? Como que vai funcionar isso? Se alguém quiser fazer inscrição antes, alguma coisa para ter o link, como que essa parte eu ainda não deu para entender muito bem como vai funcionar. Então, vai ser disponibilizado na bio do nosso Instagram um grupo de WhatsApp, que aí as pessoas vão entrar nesse grupo. E é aquele grupo fechado, que ninguém envia mensagem nem nada. É só um lembrete que as pessoas vão receber nos seus WhatsApps no dia da peça. Ou senão o link vai ser disponibilizado na nossa bio, o link de acesso à sala do Zoom. E aí, nesse sentido, quando der o limite das 100 pessoas, aí já não tem mais como permitir o acesso de ninguém. Então, as 100 primeiras pessoas que entrarem na sala vão ser as prestigiadas. Mas provavelmente a gente vai voltar a exibir a peça depois, mas a estreia vai ser só no domingo. Bom, então se as pessoas quiserem saber, interessar por tudo, depois nós vamos deixar as redes sociais, vamos deixar o Zap, para que as pessoas tenham esse acesso, né? Bom, Alex, você falou que tinha uma pergunta aí, a Pri não me mandou, então você pode fazer, eu vou deixar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu entrar aqui, uma voz entrando no assunto. Entra uma voz masculina aqui. A Daniele Marques está falando o seguinte: bom dia, a música, a arte e a cultura que envolve folclore são essenciais no aprendizado da educação fundamental. Toda região tem sua identidade cultural. O Brasil é muito extenso e heterogêneo. Eu gostaria de saber
qual é a predominância dessa identidade cultural em Franca, na educação infantil e também fundamental. É isso que ela está perguntando. Bom, Foram várias perguntas. foram várias perguntas, né? Então vamos tentar organizar. Então, aproveitando a pergunta e já a gente para trocar um pouco de ideia, então vamos começar o seguinte: como é que vocês veem a cultura em Franca? Bom, eu acho que a cultura em Franca tem se desenvolvido, assim, tem criado novos centros culturais, novos espaços para os artistas se apresentarem, como a Casa de Cultura do Artista Francano, que, né, considerando o tempo de história da arte francana, vamos dizer assim, é recente. E também, bom, a gente fez uma parceria com o IPRA, que é o Instituto Praxis de Ensino, que disponibilizou o anfiteatro deles para a gente realizar a nossa peça. Então eu penso, teve a Lei Aldir Blanc, né, que, querendo ou não, fomentou vários novos artistas para o cenário francano. Então eu vejo que tem ocorrido, assim, uma crescente, por mais que ainda tem muitos problemas que a gente pode debater, né, mas eu vejo que os artistas têm se movimentado para reivindicar também seus direitos, para fazer com que a política pública funcione ao nosso favor. Então eu percebi assim... Eu, por exemplo, a minha percepção, ela vai ser um pouquinho diferente de você no sentido assim, que eu vejo, lá falando sobre as manifestações culturais, que apesar de Franca ter vários artistas em todas as áreas, você tem, por exemplo, desde o sertanejo, hip hop, escritores, poetas, artistas de circo, teatro, tudo, eu ainda vejo que falta um incentivo, e muito grande. Por quê? É muito focado na questão do sertanejo. A gente ainda vive muito essa questão do cantor sertanejo. E os outros tipos de manifestações culturais, eles ainda estão muito distantes da realidade. Principalmente quando se trata da realidade de um público com um pouco menos de oportunidades. Então, se a gente fizer um balanço dos últimos anos, por exemplo, Teatro Municipal, quantas peças nós tivemos nos últimos anos? Pouquíssimo. Hoje, outra questão, balé. Vou falar de balé porque eu tenho uma afilhada que fez balé há muitos anos, até fui eu que, quando ela era pequenininha, ela se interessou e eu acabei dando o curso inteiro até ela terminar. E o pessoal faz uma apresentação maravilhosa no final do ano, mas é única. Então me pergunto assim, por que não disponibilizar isso cada 3 meses, sabe? Então a minha percepção ainda é que quando se fala em cultura na nossa cidade ainda está muito distante, porque ainda tem muito esse olhar do sertanejo. Sim, nesse sentido, assim, eu concordo plenamente. Eu coloquei mais assim no sentido dos novos artistas estarem se movimentando e se organizando internamente, assim, para que fosse fomentado mais ainda, né? Mas infelizmente ainda tem esse, sei lá, eu não sei se é um estilo assim de interiorano, que sempre busca assim, vamos fomentar, igual você falou, vamos fomentar o sertanejo, a música sertaneja, mas e as outras vertentes que a gente também está produzindo em Franca? Porque a nossa peça, por exemplo, ela tem uma parte musical, uma trilha sonora, né, que tem vários artistas LGBTs, trans. Então, por que isso também não está sendo tocado aqui nas nossas rádios, enfim? Então, assim, realmente foi uma problemática que a gente até ficou meio insegura, assim. E o nosso público? Outra questão, sabe? Que eu quero trazer. Franca... Antes disso, eu quero agradecer a Jéssica, que falou que está sendo muito legal a gente estar falando um pouco de cultura, né? Porque realmente a cultura ainda, ela não tem um olhar da população, ela é sempre deixada em segundo plano. E se você vê, a cultura é o que mostra
a realidade do momento que a gente está vivendo, né? E o Reinaldo, que é um apoiador super querido, sabe o que ele disse? Falou assim, nossa, que bom ter um programa que informa com credibilidade. Eu gostei dessa, viu, Reinaldo? Um programa que informa com credibilidade. Esse é o nosso objetivo, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da peça. Nós duas. É uma peça que eu sei que traz um pouco da problemática da diversidade. Então, sem entrar, é óbvio, né, na peça em si, porque para deixar as pessoas curiosas, com vontade de assistir, mas eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a abordagem que será feita na peça. Bom, a peça, ela traz memórias de pessoas LGBTQIA+, nesse período de isolamento social. Então, como que esse contexto que a gente está vivendo tem mexido com os nossos sentimentos, com as nossas memórias, com as nossas percepções, e como que isso também se reflete tanto no nosso passado, quanto o que a gente também está vivendo no presente, e o que a gente espera também de um futuro, né? Então, eu acho que, independente da sua orientação sexual, do seu gênero, você passa por isso. Então, a gente também quis trazer um pouco desse sentimento que eu acho que é um pouco de toda pessoa, né? Essa insegurança com a pandemia. Quem não se pegou voltando em coisas que aconteceu no seu passado, com memórias das suas avós, com memórias, sei lá, que a gente nem imaginava que a gente guardava. Então, quando a gente fala que a memória é um trem, é isso, a memória tá percorrendo, tá vindo e não tem... Se você não para, ela te atravessa. Então, como que isso tá mexendo com a gente? Que a memória é a história. Na realidade, né? A história, seja ela no amplo geral, seja ela na vida pessoal, né? O que a gente traz dentro da gente? Quais são as memórias? A história que a gente viveu, né? Realmente. E também, quantos de nós já paramos para ouvir as memórias da infância de uma pessoa trans, por exemplo? A não ser aquelas que a grande mídia sensacionalista passa, enfim. Ou de uma pessoa lésbica, de uma pessoa gay, enfim. Quantos de nós já temos esse contato? Porque eu acho que às vezes o preconceito nasce do desconhecimento, da ignorância. E aí a gente acaba se apegando só aquelas grandes imagens que a mídia mostra, que às vezes são muito violentas, muito estigmatizadas. Então, por que não dar ouvidos a esses outros tipos de histórias que essas pessoas também viveram? Todo mundo, querendo ou não, veio de uma mãe, querendo ou não, teve uma infância, querendo ou não, todo mundo tem avós, né? Então isso é uma coisa que é comum, independente de quem você seja, você teve esse percurso. Eu acho que é uma abordagem muito interessante, por quê? Porque a gente tem que pensar na inclusão de todo mundo. E o acolhimento, ele tem que ser independente de raça, de cor, de orientação sexual. Importante é o quê? Respeitar. Não é porque eu não sou, não partilho, eu não vou respeitar as escolhas do outro, que muitas vezes nem são escolhas, né? Quando a gente fala um pouco, né, sobre a questão do LGBTQ+, a gente vê que muitas vezes a pessoa ela luta muito contra. É uma coisa que ela sente, mas que tem um estigma tão grande na sociedade, né, que ela passa a vida lutando, né? Eu tenho várias experiências de conhecidos meus, o quanto foi sofrido assumir isso perante primeiro a família, depois perante a sociedade, mas a gente tem que ter um olhar com maior tolerância, que eu acho que está faltando, amor e tolerância. Vocês não concordam? Eu acho que a gente tem que se questionar justamente isso, né? Por que essas pessoas se sentem coagidas, sabe? Por que elas se prendem tanto? Por que elas sofrem tanto nesse processo para revelar, sei lá o que precisa ser revelado, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, porque
a pessoa é igual eu, então não tem essa de preconceito, não tem, mas tem que parar para pensar por que então que tanta pessoa se sente presa a uma realidade que às vezes ela mesma cria, ou às vezes as pessoas que estão em volta dela façam com que ela imagine que é daquele jeito. Então a gente tem que ter mais dessa de empatia mesmo, só querer entender, escutar o outro, não querendo apontar o dedo, só escutar por aprimorar mais ali as histórias que você escuta, adicionar se aquilo te serve, se não te serve, sabe? E tentar mesmo só escutar as pessoas para ter... Nesse contexto, a peça, ela traz uma reflexão sobre esses assuntos todos? Pois é, aí lá vai um spoiler, né? Nossos músicos, que é o Dan e o Luan, eles vão trazer, eu acho que justamente essa parte do instigar a nossa memória com o som que eles vão fazer. Então vai ter som que vai lembrar muito a nossa infância, e isso quando eu digo muito é porque são músicas que passou por várias gerações, né? Então essa parte musical vai tocar bastante a gente. E Nossa, também reflexões assim da própria narrativa. Algumas situações que pode ser que as pessoas também já viveram e aí elas possam também se sentir abraçadas e acolhidas. Então eu acho que... Quer dizer, que além de ser uma reflexão para as pessoas que estão assistindo, é também um acolhimento para aquele que se identificou, né, com o que a peça traz, né? Toda a problemática, todas as questões, né? As vivências, as memórias, né? E como é que estão os planos futuros em relação... Vocês estão fazendo essa peça agora, vão começar essa experiência inédita, né? Pelo menos aqui em Franca, de estar fazendo uma apresentação online, que isso daí para mim foi super inovador, né? Trazer. E você sabe que se a gente pensar sobre isso, sabe que vai ser uma forma de levar para mais gente, pessoas que têm menos condições, são menos habituadas, inclusive, de ter essa experiência, né? Porque às vezes quando você fala uma peça no teatro, pode causar sempre aquela... Ai, mas eu não vou me sentir bem indo no teatro. Então, talvez seja uma questão que vai trazer mais inclusão, né? E vocês estão pensando em dar continuidade nesses projetos? Como é que está sendo isso aí na cabeça de vocês? Olha, eu acho que a gente está olhando para todos esses desafios como oportunidades. Então... como a gente percebeu que é algo que dá, igual você falou, dá pra gente, mesmo à distância, a gente tá promovendo, a gente quer dar continuidade sim, tanto a essa peça, como também a novos projetos que tenham a ver com teatro, com a inclusão. As atrizes já estão acostumadas com formações, oficinas. Então, são coisas, experiências e conhecimentos que não se resumem só à apresentação teatral. Tem todo um aparato de coisas que podem ser desenvolvidas, aprimoradas e transmitidas para outras pessoas também, que são as partes técnicas, as partes de comunicação social. Então, por que não a gente fazer oficinas para formação de atores, mas também para formação de câmeras, para formação de gestores de redes sociais, para formação de diretores, de roteiristas. Então, a gente tem que olhar para isso como até a Daniela, aproveitando, né, o assunto, a Daniela Marques trouxe uma questão importante também, né? Pensa, por que a gente não pensa dentro disso, né, um contexto de levar, por exemplo, para os bairros, para os centros comunitários, essas apresentações, né? Tem espaços, ginásios, então fica aí a dica, meninas. A gente pensar assim que todo mundo for vacinado, sabe? Que aí começa a acabar esse abre e fecha aí que a gente está vivendo nesse momento. Mas que a gente possa juntos, né, tá difundindo mais esse outro tipo de cultura, né, que não seja só o sertanejo que as pessoas estão tão aí vivendo, né, não só o sertanejo, como você tem outras
o próprio forró, né? E etc, né? Pode falar. É uma coisa a se olhar mesmo, assim, eu falo que eu tô mais nessa parte do por trás das câmeras, né, na rede social ali, postando coisas nas páginas, e você questionando da quantidade de pessoas que podem entrar no Zoom, a gente até ficou meio assim, porque a gente não tem, a gente fala que tem, mas eu acho que é a nossa expectativa. Mas a gente não tem noção de quantas pessoas a gente vai conseguir atingir por ser digital. E no caso eu acho que são muitas pessoas por ser essa viralização mesmo. No digital tem essa parte do, igual você falou, que a gente pode colocar nas comunidades, transmitir isso em qualquer lugar que a gente quiser, porque a gente tem internet. Então é uma coisa a se pensar mesmo, de investir, né? Às vezes crescer esse negócio para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. Porque um dos benefícios que eu vi, né, da pandemia foi que as pessoas tiveram que rapidamente se adaptar aos celulares, redes sociais e as ferramentas digitais. Porque, por exemplo, a própria escola, ainda hoje, né, ela está sendo virtual, online. Então, as pessoas tiveram que correr atrás. E quando eu vejo essa possibilidade, a gente pensa assim, nossa, que legal. Vai ser uma forma também de que a cultura ela atinja um número maior de pessoas, né? Os vários tipos de cultura que a gente tem, porque realmente Franca é uma cidade que tem vários artistas e de todas as maneiras, né? De todas as manifestações diferentes, né? Sim. E também é uma oportunidade para outros tipos de negócios e tal olharem para as artes também. Porque as artes, elas não acontecem só com o trabalho dos artistas ou com as apresentações, enfim. Mas a gente também precisa de fazer parcerias que possibilitem a gente a entrar nessa estrutura e com qualidade. Sem dúvida. Porque como que a gente vai fazer uma peça, mas sem uma infraestrutura de vídeo, de som, de espaço, de internet? Então tudo isso é uma estrutura que às vezes já existe, mas que não é olhada para os artistas poderem aproveitá-la. Claro, não tem o apoio para o próprio artista, que é uma das questões que a gente já falou um pouco lá atrás. E como está terminando nosso tempo, a Roberta Guaraldo, ela falou: nossa, achei muito interessante levar a cultura para os bairros, para os centros comunitários e etc, né? Quer dizer, que as pessoas possam ter mais essa vivência, essa experimentação. Antes da gente terminar, eu queria que vocês falassem aí mais uma vez, se as pessoas se interessarem, quais são os meios, né? Depois a gente vai pôr também nas redes. Agradecer pela oportunidade. Depois o Pri, traz aí pra gente, pra elas fazerem o sorteio também, mas eu queria que vocês dissessem então, para quem se interessar, como é que é, mais uma vez, como que a pessoa pode ter acesso a essa peça. Bom, primeiro sigam a gente no Instagram, @nós2teatro, e lá estão todas as informações sobre a peça. Então, peraí, @nós2teatro. É isso. E aí, ali no dia 7, às 17 horas, na bio do Instagram, vai ter o link para vocês acessarem a página do Zoom. Então, baixa o aplicativo e aí, domingo às 17 horas, a gente se encontra nessa sala. 7 às 17, não dá para esquecer, né, gente? Bom, antes de eu dar o cafezinho para vocês, vamos fazer o sorteio aqui de quem participou. Antes a gente queria te dar um presentinho também, que é Ah, um incenso natural lá da roça do nosso avô, o incenso natural? É natural. Gente, olha que de rosas delícia. vermelhas e alecrim. Obrigada pelo carinho. Nossa, gente, adorei. Muito obrigada. Gostei da ideia. Incenso natural. Aí, ó, depois vocês vão dar a dica como é que faz esse incenso natural na próxima vez. E aí, tira aqui pra gente. Quer tirar? Pode tirar, pode tirar. Tira e já lê aí. Ai, quem meu que Deus, é. gente.
Olha só. Daniele Marques. Daniele Marques. Tá do ladinho aqui. Ô Daniele, então eu vou deixar aqui, depois você vem buscar seu cafezinho. E para vocês, meninas, um labareda, para que vocês aqueçam, né, o seu dia. Muito Muito obrigada. obrigada. As arteiras, em nome do grupo, todo mundo agradece. E esperamos vocês para assistir todo mundo. Domingo, dia 7. Às 17. Ah, Gente, muito obrigada. E vocês aí que estiveram aqui com a gente, muito obrigada. Ó, aguarde que cada semana vai ter uma novidade. Nós vamos trazer pessoas muito bacanas, assim como elas, para estar mostrando um pouco do que a gente não vê no dia a dia. Porque muitas vezes as pessoas estão sempre focadas num olhar. E a minha ideia é trazer pessoas que estão aí fazendo a diferença na nossa sociedade e que não tem tanta oportunidade de estar sendo mostrada. Então sigam aí, gente, minhas redes, né? Facebook, Instagram, YouTube, que vocês vão ter acesso a tudo. Até a quinta. Um beijo para todos. Valeu, brigadão, tamo juntos aqui. Obrigado, Flávia, obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado, Pri. Depois a gente conversa.